Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre regência verbal e regência nominal. Bem, para a gente entender primeiramente aí o que é regência verbal e nominal, vamos primeiro entender o que é regência. Regência é a parte da gramática que estuda as relações de dependência entre os termos, entre as palavras de uma frase. Quando eu digo nós amamos Maria, existe uma relação de dependência entre essas palavras. Se eu dissesse apenas nós amamos, você iria me perguntar, mas professor, nós amamos quem? Ou nós amamos o quê? Tá? Então, o verbo amar pede uma informação a mais, pede um complemento para completar a sua ideia. Então, existe uma relação aí de dependência entre o verbo amar e aquilo a que amamos, ok? Aquilo que amamos. Quando nós dizemos, nós gostamos de Maria. Se eu dissesse apenas nós gostamos, você iria me perguntar, mas professor, o que nós gostamos? Ou de quem que nós gostamos? O verbo gostar pede uma informação a mais, um complemento para completar a sua ideia. Então existe uma relação de dependência entre o verbo gostar e aquilo de que gostamos. Então, nessa relação de dependência, nós chamamos de regente aquele termo, aquela palavra que pede um complemento para completar a sua ideia. E nós chamamos de regido aquele complemento que foi adicionado para completar a ideia. Então, nesses dois exemplos que acabamos de ver, nessas duas frases, nós podemos destacar que amamos é regente, porque pede um complemento para completar a ideia, e Maria é o regido. Na segunda frase, gostamos é regente, porque pede uma informação a mais para completar a ideia, e de Maria é o regido. Muito bem. Quando o termo regente é um nome, nós dizemos que se trata de uma regência nominal. Exemplo, os amigos tinham necessidade de apoio. Se eu dissesse apenas, os amigos tinham necessidade, vocês iriam me perguntar, mas professor, necessidade de quê? Então, o nome necessidade pede um complemento, uma informação a mais para completar a sua ideia. Então, nesse caso, necessidade é o regente e de apoio é o regido. Por isso é uma regência nominal. Agora, quando o termo regente é um verbo, nós dizemos que se trata de uma regência verbal. Exemplo, os amigos necessitavam de apoio. Se eu dissesse apenas, os amigos necessitavam, vocês iriam me perguntar, mas professor, os amigos necessitavam de quê? Quem necessita, necessita de algo. O verbo necessitar pede um complemento, pede uma informação a mais. Então, o verbo aqui necessitavam é o regente e o de apoio é o regido. Ok? Tranquilo, né? Até aqui. Alguns verbos têm regência diferente no coloquial e na norma culta. O que isso significa? Que no dia a dia, quando nós estamos falando, nós usamos alguns verbos com uma regência, mas que na norma culta, a gramática sugere que a regência desses verbos seja outra. Vamos ver alguns exemplos. Observe essa frase. Agradeceu ao colega o favor recebido. Agradeceu ao colega. No dia a dia nós falamos agradeceu o colega. Mas a gramática, ela nos sugere que nós devemos utilizar a preposição a quando estivermos nos referindo à pessoa a quem agradecemos. Então, agradeceu ao colega. Agradeceu o quê? O favor recebido. No dia a dia nós diríamos agradeceu o colega pelo favor recebido, né? Mas a gramática prescreve que o verbo agradecer é um verbo transitivo direto e indireto, tá? E, na verdade, o motivo pelo qual nós agradecemos é o objeto direto. E a pessoa a quem agradecemos é o objeto indireto.
Então aqui agradeceu é transitivo direto e indireto. Ao colega é objeto indireto, por causa da preposição. E o favor recebido é objeto direto. Outro exemplo. O filho obedece ao pai. O filho obedece ao pai. No dia a dia nós diríamos, o filho obedece o pai. Mas a gramática prescreve que o verbo obedecer é transitivo indireto. E nós devemos colocar a preposição a. Quem obedece, obedece a alguém. Então nós temos aí um objeto indireto ao pai, por causa da preposição a. Vamos ver aqui mais alguns verbos que têm regência diferente da nossa fala do dia a dia, comparando com o que a gramática nos sugere. Ok? Então, vejam bem essa próxima frase. Paguei o livro ao vendedor. Paguei o livro ao vendedor. No dia a dia nós diríamos paguei o vendedor. Mas a gramática prescreve que nós devemos colocar a preposição a para indicar a quem pagamos. Então, quem paga, paga algo a alguém. Então, o verbo pagar é um verbo transitivo direto e indireto, pede objeto direto, o livro, e objeto indireto, ao vendedor. Por causa da preposição a. Vamos ver agora mais um exemplo de um verbo que no dia a dia falamos com uma regência e na norma culta é outra regência. Perdoei o pecado ao pecador. Perdoei o pecado ao pecador. No dia a dia nós dizemos perdoamos alguém, mas a gramática prescreve que nós devemos dizer perdoamos a alguém. Nós perdoamos o erro a alguém. Então, o verbo perdoar é um verbo transitivo direto e indireto. Pede um objeto direto, que é aquilo que perdoamos, e um objeto indireto, que é a quem perdoamos. Então, o pecado aqui é objeto direto, ao pecador, objeto indireto. Tá? Porque tem a preposição a. Ok? Observe essa frase. Prefiro cinema a teatro. No dia a dia nós diríamos, prefiro cinema do que teatro, prefiro mais cinema do que teatro, prefiro cinema mais que teatro, né? Então a gente falaria de várias maneiras aí, mas a gramática prescreve que nós devemos utilizar a preposição a. Então, prefiro cinema a teatro. Então, o verbo preferir, ele é um verbo transitivo direto e indireto, porque ele pede um objeto direto e um objeto indireto. Então, objeto direto é aquilo que eu prefiro e o objeto indireto é aquilo que eu não prefiro. Ok? Por causa da preposição a ali, então, prefiro cinema a teatro, então por isso teatro é objeto indireto. Próximo exemplo. Simpatizei com aquela pessoa. Simpatizei com aquela pessoa. No dia a dia, a gente diria, eu me simpatizei com aquela pessoa. Colocaríamos o me simpatizei, né? Então, no dia a dia, nós usamos esse verbo como se fosse um verbo pronominal, né? Mas, na verdade, não é. Ele é um verbo transitivo indireto, né? Então, ele pede um objeto indireto com preposição. E a preposição é com, tá? Então, aquela pessoa é o objeto indireto e tem aí a preposição com. Muito bem. Alguns verbos apresentam mais de uma regência. Veja um exemplo. Ela aspirou o aroma das flores. Quando a gente diz que ela aspirou o aroma das flores, a gente está dizendo que no momento da respiração ela inspirou, né? Ela aspirou o aroma das flores. Mas eu vou usar agora o mesmo verbo em outro contexto. Observe. A funcionária aspirava ao cargo de chefia. Ela aspirava ao cargo. Observe que quando eu utilizei aí o verbo aspirava, ela aspirava ao, tem a preposição ao cargo.
não é? Então, quando eu coloco o verbo aspirar com a preposição a, aí sendo um verbo aí transitivo indireto, o verbo aspirar ganha um novo significado, um novo sentido, que é a ideia de pretender, né? Que é a ideia de ter a intenção. Então, na primeira frase, quando eu digo ela aspirou o aroma, você observa que o verbo aspirar é transitivo direto e aí ele tem o sentido de inspirar. Mas quando eu digo a funcionária aspirava ao cargo de chefia, eu coloquei o verbo aspirar com a preposição lá e aí ganha um novo sentido, que é o sentido de ter a intenção, de pretender. Tá? Vamos ver mais um exemplo. Uma junta médica assistiu o paciente. Aqui o verbo assistir tem significado aí de ajudar, tem a ideia de ajudar. Uma junta médica assistiu o paciente. Né? Observe que o verbo assistir nessa situação é um verbo transitivo direto e tem um objeto direto que é o paciente. Mas quando eu digo assistimos a um filme, observe que o verbo assistir aí, neste momento, é um verbo transitivo indireto e pede um objeto indireto, um filme. Aqui, quando o verbo assistir é um verbo transitivo indireto, né, com preposição a, ele ganha o significado de ver. No dia a dia, nós dizemos assistimos o filme, mas o que a gramática prescreve é que com a ideia de ver, o verbo assistir deve ser utilizado com a preposição a. Ele é um verbo transitivo indireto. Nós assistimos ao filme e não o filme, como no dia a dia fazemos. Ok? Vamos ver aqui mais um exemplo de um verbo que tem mais de uma regência. Ele esqueceu o caderno. Observe que esquecer aí é um verbo transitivo direto, está pedindo o objeto direto. No caso aí, o objeto direto é o caderno. Mas quando eu digo ele se esqueceu do caderno, então esquecer aí é um verbo transitivo indireto, do caderno é um objeto indireto por causa do se, por causa do pronome. Então, quando eu uso o verbo esquecer como um verbo reflexivo aí, né? Então, nessa situação, se esquecer é um verbo transitivo indireto e pede objeto indireto por causa da preposição de, ok? Isso também acontece com o verbo lembrar. Observe, nós lembramos tudo o que aconteceu. Então, o verbo lembrar aqui é um verbo transitivo direto e pede um objeto direto. Mas quando eu digo nós nos lembramos de tudo o que aconteceu, observe que agora que eu coloquei o pronome nos, o verbo lembrar se transformou num verbo transitivo indireto, pede um objeto indireto e temos aí a preposição de. Por isso, o objeto acaba se tornando indireto. Bem, até aqui nós vimos a regência verbal. Agora nós vamos dar uma olhada na regência nominal. A regência nominal, ela é mais simples, tá? Então, observe que eu trouxe uma pequena lista para que você tenha uma noção de alguns nomes e as preposições que acompanham esses nomes. São as preposições que nós devemos utilizar com esses nomes, tá? Quando eu digo que algo é acessível a alguém. Quando eu digo que alguém é agradável a fulano. Então, da mesma forma com os demais, análogo a alguma coisa. Quando eu digo que estou ansioso, eu digo que estou ansioso de alguma coisa. Quem é apto a alguma coisa. Quem está ávido de alguma coisa. Isso é benéfico a alguém. E da mesma forma os demais, certo? De compreensível a contemporâneo, você pode utilizar a preposição a ou a preposição de. Então, alguém é contemporâneo a fulano ou alguém é contemporâneo de fulano, tá? Da mesma forma, o nome curioso. Eu posso dizer que eu estou curioso de algo ou eu estou curioso por algo, tá?
Eu estou desejoso de algo, tá? Ele é entendido em algo. Da mesma forma os demais. Favorável a, grato a, hábil a, impróprio para, insensível a alguma coisa, liberal com, paralelo a, preferível a. E quando dizemos que alguém é rico, dizemos que é rico de algo ou rico em algo. Muito bem. Agora vamos a algumas observações importantes. Os advérbios que forem terminados em mente seguem a regência dos adjetivos dos quais se originaram. Tá? Então, exemplo, nós vimos que a preposição que acompanha o adjetivo agradável é o a. Né? Então, agradável a. Isso é agradável a alguém. Então, na hora de utilizar o advérbio agradavelmente, que é derivado de agradável, eu uso a mesma preposição a, que é utilizada com o adjetivo a. Ok? Mais uma observação. Verbos transitivos e indiretos não admitem voz passiva, com exceção dos verbos obedecer e desobedecer. O que isso significa? Nós vimos em exemplos anteriores que o verbo aspirar a alguma coisa é um verbo transitivo indireto, quem aspira a algo, né? Tem aí a preposição a. Então, os verbos transitivos indiretos não podem ser utilizados na voz passiva. Veja essa frase. O cargo era aspirado pelo funcionário. De acordo com a gramática, isso está incorreto. Evite utilizar verbos transitivos indiretos na voz passiva, tá? Com exceção dos verbos obedecer e desobedecer, ok? Então, evite dessa forma e priorize escrever na voz ativa. Tá? Então, o funcionário aspirava ao cargo. Tá? Então, essa é a forma ideal. Usar sempre os verbos transitivos indiretos na voz ativa. Ok? Uma outra observação importante é que os pronomes oblíquos, o, a, os, as, funcionam sempre como objetos diretos e os pronomes oblíquos li, lis funcionam como objetos indiretos. Veja esse exemplo. Quando eu digo convidei o amigo, eu posso dizer convidei-o, porque convidar é um verbo transitivo direto, pede um objeto direto, e o pronome oblíquo o é objeto direto, pode ser utilizado como objeto direto. Quando eu digo obedeço ao pai, né, nós vimos que obedecer é um verbo transitivo indireto, pede preposição a e um objeto indireto. Quem obedece, obedece a alguém. Então, obedeço ao pai. Eu posso transformar essa oração em obedeço-lhe. Obedeço-lhe. Tá? Porque o li e lis são sempre utilizados como objetos indiretos. Havendo pronome relativo ou interrogativo, observe bem essa regra. Havendo pronome relativo ou interrogativo, a preposição exigida pelo verbo se desloca para antes do pronome. Olha só. Esta é a faculdade a que aspiro. Quem aspira, aspira a algo. Mas observe que a preposição a, que é exigida pelo verbo aspirar, está antes do pronome relativo que. Né? Então, eu aspiro à faculdade. Então, esta é a faculdade a que aspiro. Então, a preposição a, que é exigida pelo verbo aspirar, está aí antes do pronome relativo, né? Que é o que. Observe essa outra oração. Quando eu digo, a que cargo aspiras? Quem aspira, aspira a algo, mas a preposição a exigida pelo verbo aspirar está lá no início da oração, antes do pronome interrogativo. O que, né? Então, nós temos aí uma outra observação importante. Alguns verbos transitivos indiretos não admitem como complemento os pronomes oblíquos li, lis
com esses verbos, nós devemos empregar o pronome ele e suas flexões. Ele, ela, eles, elas, regido de preposição. Então, esses verbos transitivos indiretos, a gente acabou de ver no slide anterior que verbos transitivos indiretos, eles podem ser utilizados juntos dos pronomes oblíquos li e lis. Então, os pronomes oblíquos li e lis podem ser objetos indiretos. Mas nesse caso que vou mostrar agora a vocês, os pronomes oblíquos li e lis não são colocados juntos com esses verbos. Veja só. Aspiro-lhe. Aspiro-lhe. Então, aspiro-lhe está errado porque o verbo aspirar, quem aspira, aspira a algo, é um verbo transitivo indireto. E o li é um pronome oblíquo que pode ser usado como objeto indireto, mas a gramática prescreve que alguns verbos não toleram o li, e o aspirar é um deles. Então, o correto, o ideal seria aspiro a ele. Aspiro a ele. Ok? Não se deve dar um único complemento para palavras que regem preposições diferentes. Olhe só. Li e gostei do livro. Segundo a gramática, está incorreto. O ideal é você... observe que o verbo ler é um verbo que pede objeto direto e o verbo gostar pede objeto indireto. Então, são complementos diferentes. Então, a gramática prescreve que nós devemos dar o complemento de cada um. Li o livro, objeto direto, o livro, e gostei dele. Então, dele aí, objeto indireto. Porque se nós separássemos essas orações, seria li o livro e gostei do livro. Tá? Então, como o verbo ler é um verbo transitivo direto e o verbo gostar é um verbo transitivo indireto, nós damos o complemento de cada um, separadamente, ok? Bem, por hoje foi isso. Vejo vocês na próxima videoaula. Até lá!